cultura lowrider me levou a lugares onde eu nunca pensei que chegaria. A cultura lowrider me apresentou pessoas que jamais imaginei que um dia fosse conhecer. Hoje eu tenho amigos no mundo todo envolvidos com a cultura lowrider. Hoje eu me sinto mais próximo dos ídolos que eu admirava só por internet ou revista. A cultura lowrider tem uma grande importância na minha vida. Nasci nos anos 90, cresci na zona sul de São Paulo, na região de Campo Limpo, Capão Redondo, mais conhecida na época como Triângulo da Morte, pelo alto índice de violência, de criminalidade. Na subida do morro é diferente. Eu venho de uma família pobre, humilde. Quando eu tinha 6, 7 anos a gente morou na favela, no barraco de madeira de 2 cômodos, que era em cima de um córrego. O movimento é diferente. Totalmente desumano, sem saneamento básico, sem rede de esgoto. E depois dali a gente foi morar em outro lugar, uma casa invadida também. E as únicas referências que eu tinha de pessoas bem-sucedidas era do traficante, do ladrão de banco, do assaltante de carro forte, ou de um jogador de futebol quando tinha sorte e conseguia sair da quebrada, que era mais difícil, Essas eram as referências que eu tinha de sucesso. Acho que não só eu, mas a maioria da molecada que cresceu nessa mesma geração dos anos 90. Desde pequeno eu tive muito contato com a violência, infelizmente. Não só na rua, não só no bairro, mas testemunhei bastante violência dentro da minha própria casa, quando eu via meu pai chegar bêbado, agredir minha mãe. Via minhas irmãs chorando, eu e meu irmão sem poder fazer nada, porque a gente era só uma criança, Quando eu fiz 11 anos de idade, meu pai finalmente nos abandonou. Deixou minha mãe com 7 filhos para criar sozinha. E ali foi um momento muito difícil para mim, porque eu ainda era uma criança e tive que crescer fora do meu tempo, E por sorte, nessa mesma época eu tive meu primeiro contato com a cultura lowrider, através do Wagner e do Rodrigo Magrão, do Por Vida Car Club. Eu sou muito grato à cultura lowrider. Muito do que eu sou hoje eu devo a ela, não só pessoalmente, mas profissionalmente também. Eu lembro quando eu era pequeno eu saía da escola, eu via as outras crianças brincando, jogando futebol, soltando pipa, andando de bicicleta. E eu já estava lixando um chassi de Impala, já estava mexendo na mecânica de Impala e tendo esse contato mais profundo com a cultura lowrider. A cultura lowrider no Brasil teve start em 96, 97, com japonês, tatá e alemão. Para mim, esse é o tripé da cultura aqui no Brasil, isso é indiscutível. Foram os caras que começaram, os caras que investiram trabalho, dinheiro, amor, dedicação. Obviamente tem as pessoas que estavam ali ao lado deles, que ajudaram também a cultura aqui se expandir e crescer. Essas pessoas também têm um mérito muito importante. O único erro que eu vejo que foi cometido aqui na cultura foi o fato de terem criado regras que, no meu ponto de vista, deveriam ser para um car club e não para a cultura de modo geral. E a gente sabe, isso fez com que em determinado momento as pessoas se afastassem umas das outras, por divergências pessoais, ego, enfim, razão. E a gente chegou a um ponto aqui que tinha 2 lados da cultura, um lado que a gente chamava de oposição e um lado que era as pessoas que caminhavam com esse tripé. Ao mesmo tempo, eu acho que esse é um erro relevante, tendo em vista de todo o conhecimento que eu tenho hoje relacionado com a cultura lowrider, ele é recente. O que os caras tinham de conhecimento e de informação ampla sobre a cultura há 20 anos atrás, há mais de 20 anos atrás, e mesmo assim os caras fizeram muita coisa importante para o crescimento da cultura aqui. A gente passa toda a informação, tudo o que precisa, a gente quer que o lowrider no Brasil cresça, a gente tem o interesse de o sonho é ter 10, 20, 30 lowrider passeando um atrás do outro na rua. Eu nem sabia o que era isso, o japonês já montava o primeiro carro aqui, o alemão já estudava tudo sobre a cultura ticana, já tinha bike, o tatá já trazia bombas hidráulicas, roda, candy, flake, carros também, E com que direito que eu tenho de criticar isso de forma desrespeitosa,
E, lamentavelmente, o que a gente vê hoje é várias pessoas que não fazem nada pela cultura, né? Nunca fizeram, não se esforçam para ter uma bicicleta bonita, para ter um carro, além de criticarem, né? Eles criticam, chamam os pioneiros de os guardinhas da cultura lowrider, enfim. E ignoram toda a história que foi construída aqui, né? Quem é você pra querer ter minha cultura, o meu lazer? Eu vejo que enquanto uma minoria aqui tenta ser o pesadelo da cultura lowrider, existem milhares investindo, trabalhando dia e noite para a construção e para a realização de um sonho bonito. Quer ter um carro, quer ter uma bicicleta, e essa minoria para mim vai continuar sempre no mesmo lugar, sem espaço, sem conhecimento. Você vê cara que tem lowrider aqui que vai dar uma entrevista sobre a cultura e ele fala que a cultura surgiu na década de 70, quando a gente sabe que ela surgiu lá atrás, na década de 40, já com os pachucos, né, no estilo Uzuts. Então é lamentável, a gente nem precisa fazer muito, ele já expõe o quanto ignorantes são com relação à cultura. Na cultura lowrider, Eu acho que essa falta de conhecimento promove a desconstrução e a inversão dos valores culturais. Eu vejo o cara aqui que, tatua na pele a Nossa Senhora de Guadalupe, mas não sabe a oração da Nossa Senhora de Guadalupe. Tem cara que tatua a frase de Emiliano Zapata e ao mesmo tempo apoia um governo de extrema direita, pró-militar. Então são coisas assim muito incoerentes, que não fazem sentido nenhum. Eu acho que isso está muito ligado à falta de conhecimento. A gente sabe que Ticano não é um estilo de se vestir, Ticano não é um estilo de tatuagem, Ticano não é um estilo musical. Ticano é uma raça, né? Aqui no Brasil tem gente que tatua orgulho ticano, a palavra ticano tatuada na cabeça. Tem apelido de ticano quando não são ticano, sabe? E acho que as pessoas deveriam estudar mais sobre isso, se informar mais sobre isso para não desrespeitar ninguém. Porque quando os ticanos veem isso, eles se sentem lesados também, e é compreensível. E dentro disso, eu acho que é muito fácil você comprar um Mike Cortez, você usar uma calça caqui, raspar a cabeça, fazer tatuagem, achar que é cholo ou chola, quando você nunca perdeu um amigo seu para uma gangue rival, quando você nunca teve que matar alguém de uma gangue rival, quando você nunca perdeu um familiar no drive-by. Então acaba sendo muito superficial. Da primeira vez! O Brasil é um dos países mais violentos do mundo. A gente não tem essa cultura de gangue aqui. E quando você vai num evento onde poucas pessoas se dedicaram o ano todo para fazer esse evento acontecer, e você vê um batismo de gangue, é lamentável. Eu acho que é um puro desrespeito com quem está organizando esse evento. Afasta mais a visão positiva que tem da cultura aqui. Quando um pai de família leva um filho para o evento para prestigiar os carros, enfim, a cultura, e vê uma cena de violência, assim, ele já bloqueia, né, da criança ter acesso a essa cultura. Então tem um reflexo muito negativo. Eu sempre fui bastante curioso, desde pequeno. Eu acho que a curiosidade é uma porta para o conhecimento. Lembro quando eu tinha acesso à revista, eu já ficava ali fazendo a lição de casa, que era saber diferenciar os anos dos carros, o Impala 64 de um Impala 63, o Impala 67 de um Impala 65, Coupé, SS. Cara, só que é só aquele 64. Eu sou ignorante pra caramba ainda, preciso aprender muito mais coisas, mas essa minha busca vem de anos, porque eu acho que é o mínimo que eu devo fazer, se é isso que eu gosto, se é isso que eu quero pra minha vida. Então acho que é um trabalho pessoal que é minha obrigação de fazer. A internet teve muita importância pra mim. Eu fui ter acesso à internet só em 2004, 2005, quando eu frequentava a Telecentro, onde eu tinha direito de acesso só a 30 minutos, e aproveitava esses 30 minutos para mergulhar mais nessa minha busca. Já gastei muito dinheiro com Lan House, boa parte do meu dia ficava dentro de Lan House. Foi nessas plataformas que eu tive contato com meus ídolos. No MySpace já acompanhava o trabalho do Estevoriol, os trampos do Cartoon. Depois conheci o Memo Ortega também, um fotógrafo de LA, e ali aumentou mais o meu intercâmbio. Acho que a internet aproximou bastante a gente desse tempo real, né? Eu sou parte da segunda geração da cultura lowrider aqui no Brasil. Vejo várias diferenças da minha geração com as gerações atuais. Eu lembro que eu colava no rolê quieto, saía calado, para não soltar nenhuma besteira. Observava tudo com os olhos, sem tocar em nada, pedia permissão até para tirar foto de um carro. E o que eu vejo hoje é a desconstrução disso. Você vai no rolê e vê o cara que não respeita display, pessoa abrindo a porta de um carro sem pedir permissão para tirar foto, sabe? Então isso é muito deselegante. Acho que a gente tem o dever de cobrar essas atitudes, sabe?
para a preservação dos valores que a gente sempre teve aqui, de respeito e disciplina, e para que não aconteça coisas absurdas que a gente vem vendo, né? O cara falando que montou o primeiro lowrider aqui no Brasil, pessoas que desrespeitam até os lá de fora, né, meu? O cara aqui que copia o Lost Angels do Mr. Cartoon, você vai no rolê, o cara usando a plaqueta com o nome de um clube lá de fora. E eu acho que quando a gente fica omisso a essas ações, a gente acaba assinando embaixo o erro dessas pessoas também, né? E é ruim porque quando a gente viaja para fora, a gente tem que ficar dando satisfações em nome dessas pessoas, né? Porque lá eles não enxergam aqui de uma forma individual. Eles enxergam aqui de uma forma genérica, né? Lowrider Brasil. E aí vem muito esse questionamento, pô, como é que vocês permitem isso? Como é que vocês aceitam isso, sabe? É até por isso também que eu acho que foi relevante o erro lá de trás, dessa postura de exclusão também. Trouxe mais qualidade, trouxe mais pessoas interessadas de fato pela cultura lowrider. E acho que falta um pouco disso hoje em dia também. Selecionar, observar, depois passar na peneira. E vem que vem na fita, tem que ser sempre assim. Nosso rolê, só quem chega pra conferir. A perfil indicando, avisar nossa procedência. Eu, graças a Deus, vivi os anos dourados da cultura aqui. Em 2000, a gente já tinha os melhores carros aqui no Brasil, com o mesmo nível lá de fora. Em 2002, a gente saiu no clipe do Snoop Dogg, Beautiful. Em 2003... a gente estava na revista Lowrider Magazine, a gente estava na capa da Kelly Swing também. Nesse mesmo ano a gente estava fazendo várias participações em clipes de rap aqui, em matérias de rap. Então acho que é isso, antes de criticar se enxergar e se colocar na história, né? Então, domingão e um peão, a gente sai nos pinote, nas tipas de rolê queimando os... Eu ouço muitas pessoas falarem aqui que aqui falta união, eu discordo disso. Passei por vários países onde a cultura lowrider está presente. Não vi essa união que a gente tanto fantasia. Na real, existe muita divergência dentro dos próprios clubes também, às vezes. Mas o fato é que existe um respeito, e é um respeito mútuo, principalmente por quem levou a cultura para esses lugares. Eu lembro bem de uma metáfora que o Alemão faz, quando ele diz que lá atrás eles tiveram que pegar uma foice, carpinar todo um matagal, depois construir uma estrada, asfaltar essa estrada para poder chegar do outro lado, né? Hoje em dia a gente tem acesso muito mais fácil, muito mais rápido para chegar do outro lado. E isso também promoveu a desvalorização das pessoas que começaram com a cultura aqui, né? Então acho que é muito importante a gente respeitar a história de quem trouxe a cultura para cá, respeitar a Rasa Louca, primeiro bike club aqui do Brasil. Os caras lá atrás já faziam bike de forma surreal. Respeitar Magrelas, respeitar o Carlão. Eu lembro que eu era pivetinho, ia lá na casa do Carlão ver ele torcendo as peças. Então, por mais que a gente tenha um acesso fácil hoje em dia, a gente tem que olhar para trás com muito respeito pelas pessoas que já faziam sem essas ferramentas que a gente tem hoje. A gente não precisa concordar, a gente não precisa aceitar as opiniões, a gente não precisa ser amigo de ninguém, mas tem que ter o respeito. Eu já tretei com o japonês e mesmo não me considerando errado, dei um passo para trás, pedi desculpa. O respeito à imagem dele, à história dele. Já tive divergências com o Tatá, já tretei com o Alemão também. Já tretei com várias pessoas e acho que é até culpa desses caras de terem me instruído dessa forma, de cobrar, de brigar sempre pelo que eu acredito. E o que prevaleceu disso foi o respeito, a minha admiração pela história dos caras. Eu não posso ignorar isso. Se não fosse os caras, não teria chegado no Adem, no Magrão e depois a mim. E acredito que foi assim para muita gente aqui. Então acho que todas as gerações devem respeitar a história, devem respeitar esses caras. Errar, todo mundo erra. Aproveito até esse espaço para me desculpar com aqueles que eu já fui deselegante. Acho que a gente consegue contar no dedo aqui quem nunca errou, quem nunca deu um milho. O importante é a gente aprender com isso, crescer, evoluir. Acho que o mais grandioso disso também é a gente se redimir, pedir desculpa, aceitar desculpa e seguir em frente no mesmo propósito. Vejo que a maioria das pessoas envolvidas com a cultura aqui tem a mesma intenção, que é de promover ela de forma correta e elevar o nível dela aqui no Brasil. E isso é muito, muito bonito. Meu primeiro contato com a fotografia foi em 2008. Eu tinha 18 anos e ainda era um jovem que ficava moscando pelo bairro, sem perspectiva nenhuma de vida, de futuro. Infelizmente é muito comum isso no jovem da periferia. A gente cresce sem tempo, sem estrutura familiar para ter um direcionamento do que a gente quer ser quando crescer, que carreira a gente vai seguir, enfim.
Eu, nessa época, sem o conhecimento técnico do que era fotografia, já fazia por curiosidade, né, de forma amadora, com uma cybershot. Até que um dia um amigo meu, grafiteiro, o Gamão, falou: pô, cara, você tem talento, seu olhar é bem diferenciado, você deveria fazer um curso de audiovisual. Eu nem sabia o que era isso, né, eu não conhecia essa linguagem. E aí ele me levou numa ONG que ele trabalhava, me apresentou o educador Daniel Fagundes, que de forma generosa permitiu com que eu entrasse na turma que já estava rolando. Desde 2008 para cá me identifiquei mais com edição, mas eu gosto de praticar outras coisas também, câmera. Ali eu me encontrei profissionalmente, ali eu descobri mais sobre mim, sobre meus valores, sobre minhas qualidades, sobre meu potencial também. Tem a fotografia e a linguagem audiovisual para mim como algo muito especial. A partir dali voei longe. Em 2019 fui participar de uma exposição em Los Angeles. Recebi um prêmio por participação de 2 fotógrafos da Lowrider Magazine, né? O Hector e o Beto. Nesse mesmo ano, e pelo Beto também, fui convidado a conhecer o estúdio fotográfico da Lowrider Magazine. E foi muito emocionante para mim, né? Eu cresci vendo a revista como referência e um dia estar lá dentro dela, ver como que as coisas acontecem, foi sem palavras. Me sinto bastante feliz e realizado profissionalmente, pessoalmente também. Para quem já ouviu que não passaria dos 18 anos, que não seria ninguém na vida, para quem já ouviu que não sairia do bairro onde cresceu, hoje eu falo 3 idiomas, já dei a volta no mundo, já tive meus trabalhos publicados em livros, em jornais no exterior, já saí no site da Lowrider, já tive meu trabalho publicado no site da Lowrider, já participei de exposições ao lado dos meus ídolos. Então me sinto bastante feliz e realizado. Acho que vale a pena a gente sonhar, acreditar no sonho, correr atrás, independente das nossas dificuldades. Uma hora chega, uma hora acontece e é isso.